uma apresentação sobre viabilidade econômica, para variar o que eu... Então tá, essa é uma apresentação sobre viabilidade econômica dos sistemas fotovoltaicos. Eu dou foco sempre para o residencial, mas ela é uma aplicação, ela é a modalidade, todos os indicadores econômicos e toda a metodologia aplicada, ela se aplica para você fazer qualquer investimento. Então, desde que você conheça o fluxo de caixa, você pode fazer para qualquer investimento. Então, por que nós temos essa necessidade de saber, de conhecer a viabilidade econômica dos investimentos? Porque sempre alguém vai perguntar para a gente, você trabalha com fotovoltaica? Tá, mas e fotovoltaica, ela dá dinheiro ou ela é economicamente viável? Então, quando nós ouvimos essa pergunta, nossa resposta geralmente tem que ser, depende. Depende, porque cada um mexe com dinheiro de uma forma diferente. Então, todos temos o que nós chamamos de TMA, que é a nossa taxa mínima de atratividade. Ou seja, que é um valor de juros que ele corresponde ao mínimo de dinheiro que nós estamos dispostos a receber para ficar sem o nosso dinheiro por um tempo. Então, se nós fizermos um investimento, então vamos esperar que daqui a um determinado tempo nós tenhamos nosso dinheiro de volta com algum lucro. Porque senão nós sabemos que a inflação foi lá e corroeu o nosso dinheiro. Já não temos o mesmo poder de compra. Então, quando nós avaliamos essa nossa taxa mínima de atratividade, o que nós consideramos? Nós consideramos que o dinheiro ele perde valor com o tempo e que nós temos a oportunidade sempre de investir em diferentes alternativas. Podemos comprar um sistema fotovoltaico? Podemos, mas também podemos colocar o nosso dinheiro, comprar um carro, colocar o nosso dinheiro na poupança, colocar o nosso dinheiro em um fundo de renda fixa. Então, cada investimento tem tem 3 características. Cada investimento tem a característica de rentabilidade, a característica de liquidez e a segurança. O que quer dizer? Liquidez é você ter o teu dinheiro na hora. Então, eu preciso do meu dinheiro agora. Então, você vai poder sacar ele a qualquer momento. Um exemplo daquela pirâmide ali, nós temos que ela pode representar cada pessoa em relação ao como que ela se sente confortável com os investimentos que ela faz. Ou podemos avaliar os investimentos usando aquela pirâmide. Uma poupança, ela tem uma rentabilidade horrível, mas ela tem uma liquidez que você pode sacar ela a qualquer instante. E uma segurança boa. Investimentos em ações. Ações, ótimo. Um rendimento maravilhoso. Só que a liquidez também, muito boa, mas segurança, a chance de você perder todo o seu dinheiro é alta também. Então, sempre podemos avaliar nesses 3 aspectos a cada investimento. Bom, como fazemos então avaliações de viabilidade econômica? Nós temos então que montar um fluxo de caixa. E o fluxo de caixa é a distribuição, ao longo do tempo, de todas as receitas e todos os custos que você vai ter. Então, vamos começar então pelos custos. Sistemas fotovoltaicos, eles têm um custo inicial alto. Isso nós sabemos. Mas depois, a manutenção que nós temos que dar, ela é bem baixa. A literatura, quem escreve sobre viabilidade econômica, aplica geralmente 0,5%, 1% do valor do custo inicial para os custos de manutenção. E também, então, temos que cada equipamento do nosso sistema fotovoltaico tem uma vida útil. Módulos fotovoltaicos têm aquela garantia de 25, 30 anos, dependendo da degradação deles. Os inversores têm garantias de 10 anos. Então, pelo fato do inversor ele ter essa garantia dele de 10 anos, é que nós já podemos prever, então, no nosso fluxo de caixa, que vamos ter que fazer a substituição desse inversor ao final do período de 10 anos. Então, a cada 10 anos, nós vamos lá e trocamos o nosso inversor. Só que, tem um relatório do IRENA que é interessante vocês lerem, ele está entre as referências aqui,
que ele mostra que os sistemas fotovoltaicos, os inversores, todos os componentes, eles têm uma redução de preço ao longo dos anos. Para os sistemas de inversores, são em torno de 8% ao ano. Então, essa curva aqui, ela representa a redução do custo do inversor, a partir do custo inicial de R$3.000, a redução do custo do inversor ao longo da vida útil do projeto. Então, a vida útil do projeto vai depender do quê? Bom, muitos fazem avaliações econômicas considerando a vida útil dos sistemas fotovoltaicos como 25 anos, outros já pensam assim, bem, a taxa de degradação está baixa do meu sistema, então eu posso levar esse sistema até os 30 anos, sem problema algum. Ainda não aconteceu de chegarmos a um ponto de já termos vários sistemas fotovoltaicos sendo desmontados. Então é difícil da gente conhecer quais seriam realmente os valores do valor residual, que é o valor quanto que custaria para desmontar uma usina, quanto que custaria para desmontar um sistema residencial. Porque os sistemas fotovoltaicos, aqui, por exemplo, o nosso sistema mais velho tem 20 anos. Então, ele ainda tem uma vida útil para ir para frente. O valor que foi considerado aqui foi um projeto recente que tivemos, lá de Buritis, onde nós encontramos um valor entre contratar a mão de obra para desmontar, entre frete, entre descarte, nós gastamos assim R$1.000 por quilowatt-pico. Então, bom, esse é um valor empírico que podemos usar aqui para essa avaliação. Então, essa é a distribuição dos custos do projeto. Agora vamos à distribuição das receitas do projeto. As receitas elas começam a contar a partir do primeiro ano, porque nós precisamos de um ano inteiro de geração fotovoltaica para falar assim, bem, esse foi o tanto que economizamos ao longo desse ano com os sistemas fotovoltaicos. Então, um sistema de 2,5 kW com um yield de 1,45, ele gera 3.700 kWh ao ano. Usando a tarifa da concessionária, da Celesc, de 60 centavos, isso pode dar um rendimento anual de 2.220. Só um exemplo de como que nós vamos chegar a esse primeiro valor aqui. Então, nós temos, em cima desse valor, dessa receita que nós temos, desse custo evitado que nós temos, que isso é interessante de ressaltar, sistemas fotovoltaicos eles não vão cuspir dinheiro quando você instala ele. É diferente. Ele vai te evitar de gastar com a conta de luz. É um custo evitado, mas aqui nós vemos ele como uma receita. Porque você vai ter o dinheiro que você antes gastaria com a conta de luz, agora você vai gastar com qualquer outra coisa. Bom, quais são os fatores que vão agir sobre essa receita nossa aqui? Bom, o primeiro fator é a degradação dos módulos. Nós sabemos que ao longo do tempo os módulos eles vão perdendo a sua capacidade de gerar numa taxa de 0,5, 0,8 para silício cristalino, ou até 1 ponto, dependendo do produto, dependendo do módulo. Então nós consideramos isso no nosso cálculo. É uma taxa que vai reduzir nossa receita ao longo do tempo. Mas também nós sabemos que a tarifa da concessionária, a tarifa da Celesc, ela cresce. Cada ano ela fica mais cara. Então, a taxa com que ela tem ficado mais cara, nós podemos encontrar lá no site da ANEEL. Ela vai ter o histórico de todas as tarifas da Celesc desde 97, se não me engano. E com isso nós podemos tirar uma média de qual foi o crescimento, e essa média geralmente está pelos seus 3,5% ao ano. Então, nós vemos que aqui tem um esforço para subir a nossa receita de 3,5%. E tem um esforço para descer a nossa receita de 0,5%, 0,7%. Então, é por isso que a nossa receita, no final, ela sempre tem de ser maior a cada ano. Bom, agora nós temos a nossa receita e reduzimos dela os custos que tivemos. Então, esse é o fluxo de caixa do projeto.
Então, gerar o fluxo de caixa de qualquer coisa que vocês estejam fazendo é o primeiro passo para você fazer uma análise de viabilidade econômica. Bom, o segundo passo é o cálculo dos indicadores. E esses são os principais indicadores utilizados na literatura. E vamos abordar um por um, agora sim, em maiores detalhes. O primeiro indicador é o valor presente líquido. O que o valor presente líquido é? Ele vai pegar todos... Ele considera que o dinheiro ele varia ao longo do tempo. Assim, o dinheiro que você tem agora não tem o mesmo poder de compra que teria daqui a um ano. Por quê? Porque corroeu com a inflação. Então, você tem que levar isso em conta. Ou também, se você aplicar a sua taxa mínima de atratividade, aqueles R$100 que eu tenho hoje seriam, de acordo assim, se minha taxa mínima de atratividade, minha TMA, for de 10%, então eu espero ter 110% ano que vem. Então nós sabemos que o dinheiro ele tem seu valor alterado em relação ao tempo. E para isso nós fazemos a capitalização, pegamos todos os valores futuros, trazemos ao instante inicial, através da equação assim, de juros simples, para poder calcular, os juros compostos, para calcular então o nosso valor presente líquido, que é a soma de todos os valores futuros, capitalizados a uma taxa de juros N, a uma taxa de juros, por um período N, até o final da vida útil do projeto T. E aí você reduz isso do custo inicial, que é o que está no seu instante inicial. O que fornece o cálculo do VPL? O VPL ele vai te dar, então, um valor em moeda. Quantos reais você vai ter ao final daquele projeto se você executar ele? Bom, eu gastei 8 mil, tive receitas de 2 mil reais, então depois de determinado tempo eu vou ter 10 mil reais. Isso fazendo uma previsão, considerando uma taxa de juros aplicada. Então, se você calcular o VPL e der valores positivos, significa que para aquela taxa de juros que você usou, você teve lucro. Se você calcular VPL e para aquela taxa de juros ela retornar um valor negativo, então você teve o prejuízo daquele projeto. Principal consideração que temos em relação ao valor presente líquido? Ele é altamente dependente da taxa de juros que você vai aplicar. Porque é um juros composto e ela tem uma degradação com o fator N. E outra coisa a ser considerada é que quanto mais longe, quanto mais no futuro estiver esse valor futuro, mais ele vai ser degradado quando ele for trazido ao instante inicial. Então, quando nós avaliamos assim, o valor residual, quando ele é trazido para o presente, ele não vale quase nada, porque ele já foi muito degradado pela taxa de juros. Então tá. Outra consideração, toda receita deve ser reinvestida na mesma taxa de juros. Essa é uma consideração que diz o seguinte, quando você tem um investimento que você faz, que você coloca energia fotovoltaica na sua casa e você começa a economizar dinheiro mensalmente você vai começar a economizar mensalmente o dinheiro que seria usado para pagar a conta de luz, você tem que pegar esse dinheiro, não simplesmente colocar ele em cima ou debaixo do seu colchão, porque nesse caso, aquele dinheiro ele estaria perdendo o valor dele ao longo do tempo com a inflação. Então, o que você faz com o seu dinheiro quando você começa a pegar e economizar mensalmente com o sistema fotovoltaico é o que determina a tua taxa de juros. Se você pegar aquele dinheiro mensalmente e colocar na poupança, isso quer dizer então que a tua taxa de juros vai ser a taxa de rendimento da poupança. E se você for encontrar um investimento melhor, uma renda fixa de 10%, então essa seria a sua taxa de juros. Então, como ele aplica sempre juros compostos e ele sempre aplica dentro desse mesmo montante aqui, é essencial, então, que você sempre faça investimentos com o dinheiro que você economiza, que é para o valor presente líquido ser considerado um valor real, porque senão você vai ter diferentes taxas de juros que vão jogar
que vão ser uma mentira em relação ao seu valor presente líquido. Bom, agora o próximo indicador é o indicador preferido assim, dos economistas quando eles vão fazer uma comparação, análise de investimentos, porque eles gostam de comparar os investimentos que você faz com outras alternativas. Porque eu posso comprar um sistema fotovoltaico, eu posso instalar o sistema fotovoltaico, ou eu posso guardar meu dinheiro na poupança, ou eu posso colocar ele num fundo de renda fixa, ou eu posso comprar um fundo imobiliário. E todos eles rendem uma determinada porcentagem, uma determinada taxa de juros. Então, qual seria a taxa de juros do meu projeto? A forma com que o fluxo de caixa está desenhado ao longo do tempo vai me dar uma determinada taxa de juros, uma taxa interna de retorno. E isso é o que é calculado pela taxa interna de retorno. E, essencialmente, ela representa o valor com que a VPL é zero. O valor presente líquido seria zero. Por quê? Para que isso vai mudar? Significa que se você tiver um investimento e a taxa interna de retorno dele for alta, se tiver um investimento e você calcular a VPL dele aplicando uma taxa de juros superior à tua taxa interna de retorno, você vai ter prejuízo. Você precisa aplicar aquele investimento, você vai precisar aplicar aquele VPL a uma taxa de juros inferior à tua taxa interna de retorno para você ter essa situação de prejuízo. Bom, e aí nós temos então uma taxa de juros que representa a taxa de juros do projeto. Esse diagrama aqui, ela mostra algumas alternativas de investimento. Entre o quanto que você perde por ano em inflação, o quanto que você teria de rendimento da poupança, o quanto que é uma carta de crédito bancário, que são investimentos de renda fixa, fundos imobiliários, Bitcoin com 360% ao ano, ações da Magazine Luiza por 437% ao ano. E quando nós calculamos a taxa interna de retorno dos sistemas fotovoltaicos, ela se enquadra mais ou menos nessa área aqui, entre 8% e 19%. 19% seria uma taxa interna de retorno de um sistema fotovoltaico que você conseguir comprar ele pagando bem barato, com custos iniciais bem baixos. Então, os sistemas fotovoltaicos eles estão geralmente nessa região aqui. Bom, qual seria o problema da taxa interna de retorno? O problema da taxa interna de retorno é que quando ela é calculada, ela supõe que a taxa de juros dos valores negativos e dos positivos sejam iguais. Só que, por exemplo, se você vai instalar um sistema fotovoltaico na sua residência e você precisar pegar um empréstimo com um banco, a taxa de juros deles vai ser muito maior do que a sua taxa mínima de atratividade. Então, você tem que considerar essa discrepância entre os valores com que você vai pegar o dinheiro dos outros e os valores com que você vai gastar o seu dinheiro. Então, a taxa interna de retorno modificada vem para corrigir essa discrepância. E outra coisa é que ela supõe que o fluxo vai ser reinvestido da própria TIR. Bom, o que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que quando você tem uma TIR de 20%, isso quer dizer que toda vez que você economizou mensalmente, você pegou aquele dinheiro que você economizou com o teu sistema fotovoltaico e aplicou ele em alguma coisa, você aplicou esse dinheiro em um investimento que tem a mesma taxa do sistema fotovoltaico que foi calculado pela TIR. Só que às vezes você não vai encontrar valores de investimentos com uma TIR de 20%, por exemplo. Você pode até ter fundos imobiliários, só que fundos imobiliários, às vezes você vai aplicar, você precisa de R$10 mil de valor mínimo. Então você nem sempre vai achar investimentos que você possa reaplicar o seu dinheiro na mesma taxa que a TIR.
Então você precisa ter valores mais realistas. Então é assim que a taxa interna de retorno modificada, ela busca mostrar valores mais realistas da taxa interna de retorno. Como é que ela faz isso? Ela pega todos os valores que são positivos do teu fluxo de caixa e joga para o futuro. E pega todos os valores que, negativos do teu fluxo de caixa, ela traz para o presente. Os valores futuros, que ele vai jogar, os valores positivos que foram para o futuro, eles foram capitalizados na tua TMA. Os valores negativos, eles são capitalizados, trazidos para o instante inicial, numa taxa de financiamento, que geralmente é muito maior. Então, quando você vai jogar para o futuro, você está fazendo com a tua TMA, e quando você está jogando trazendo para o presente, você está usando uma taxa de financiamento do banco. Isso vai dar um gráfico de fluxo de caixa assim, um valor presente aqui, nulo durante todo o tempo do projeto, e um valor futuro lá assim. Então, essa é a equação que você vai usar para você calcular qual é a taxa interna de retorno modificada. Bom, o que isso faz? Bem, quando você aplica, você calcula um investimento e ele te dá uma taxa interna de retorno modificada superior à tua TMA, significa que mesmo que você tome empréstimo com um banco, e mesmo que você pegue, toda vez que você tiver um valor positivo, você vai investir ele na poupança, ele ainda vai ser um projeto que vai ter uma taxa interna de retorno superior à sua TMA, e isso é uma situação de lucro para ti. E valores inferiores da TIREM, inferiores à tua TMA, significaria que você teria prejuízo. Significa que se você pudesse, ao invés de fazer aquele investimento, seguir a tua vida, tentando economizar todo o teu dinheiro, colocando ele na poupança, seria uma situação melhor do que você fazer esse investimento que tivesse essa taxa interna de retorno modificada. Então ela corrige essas distorções de valores positivos e negativos e no final ela dá uma taxa mais realista de interna de retorno. Agora, o Payback Time. O Payback Time ele é o indicador, talvez seja o pior indicador que nós possamos usar para sistemas fotovoltaicos. Mas, e também ninguém costuma... ele é usado várias vezes, mas ele não quer dizer muita coisa. Bom, existem ainda duas formas desse indicador. Você tem um payback simples, que você supõe que eu gastei R$8.000 e estou tendo R$2.000 de receita por ano, significa que em 4 anos eu vou ter a minha situação de lucro, eu vou começar a ganhar dinheiro. Bom, isso se você totalmente desconsiderar a alteração do valor do dinheiro ao longo do tempo. Então, para isso, você tem que fazer o payback descontado, que na hora que você considera a alteração do valor do dinheiro no tempo, e isso vai fazer com que você tenha um valor de payback mais realista. Isso vai empurrar um pouco mais para frente o teu retorno, porque vai degradar as receitas futuras de acordo com uma taxa de inflação, de juros, mas vai te dar um valor mais realista. E o payback time, ele corresponde quando nós calculamos aqui, começamos com C0, e vamos lá, colocamos o primeiro ano aqui, fazemos assim, VF1, degradado por essa taxa de juros, e somado do custo inicial, e me deu isso daqui. Aí agora eu faço VF1 e 2, e eu vou somando todos os valores presentes trazidos para o começo, até chegar a um ponto onde o teu VPL aqui vai ser 0, e vai ser esse instante N que seria o seu payback time. Bom, agora temos o último indicador e talvez o preferido do setor elétrico, que é o custo nivelado de energia. O custo nivelado de energia, ele te dá uma tarifa. O quanto que seria essa tarifa de energia em reais por quilowatt-hora para aquele sistema de geração de energia. A forma tradicional da equação é essa daqui. E ela vem dessa outra equação aqui, ela é uma simplificação algébrica dessa outra equação aqui.
em que nós isolamos o custo nivelado de energia, que ele é um valor médio de tarifa, que seria multiplicada pela geração fotovoltaica a cada ano, que faria com que os custos e a receita se igualassem. Ou seja, para isso você tem um limite, a partir daqui e antes daqui, para o teu LCOE. E esse limite ele é usado para comparar com outras fontes de geração de energia ou a tarifa da concessionária. Se eu comparar ela com a tarifa da concessionária, se eu fizer a instalação de sistema fotovoltaico e der um valor de LCOE inferior à tarifa da concessionária, é lucro. Valores superiores seria uma situação de prejuízo. Só que o lado bom é que nós sabemos que os sistemas fotovoltaicos eles ficam mais baratos a cada ano. E quando eles ficam mais baratos a cada ano, também sabemos que a tarifa da concessionária ela também cresce a cada ano. Então nós temos essa situação onde você tem um gráfico decrescente dos custos do sistema fotovoltaico e um gráfico crescente das tarifas, e até que você vai chegar num ponto onde as duas vão se cruzar, essas duas linhas vão se cruzar, essa é a chamada paridade, e depois dessa paridade os investimentos em sistema fotovoltaicos vão ser lucrativos. Bom, agora vamos fazer um exemplo para ilustrar todos esses indicadores que viemos aqui. Tomando aqui um sistema de 2,6 kW, que é o sistema que nós vemos que está sendo vendido pela Engie no bônus fotovoltaico, aliás, extra bônus fotovoltaico, né? É um sistema de R$15.000, desses R$15.000, 6 mil são custos de inversor. Então, aplicando 1% do valor inicial, nós temos os custos de manutenção, R$156 ao ano. O custo residual, R$1.000 por quilowatt pico, então vamos ter um custo residual de R$2.600. E nós também sabemos que tem a taxa de redução dos custos de inversor de 8%, então quando nós formos substituir o inversor aqui e aqui, eles vão ter sido comprados mais baratos. Esse é o custo. Agora, as nossas receitas. É um sistema de 2,6. Se aplicarmos um yield de 1.200 kWh por quilowatt pico, nós vamos ter a 60 centavos por quilowatt-hora esse valor de 1.800 de receita anual. E esse valor ele vai crescer 3% ao ano, mas vai degradar 5% ao ano. Somando os dois valores, nós temos o fluxo de caixa deste projeto. Então, já podemos calcular o valor presente líquido. Se usarmos uma taxa de juros de 6% para calcular esse valor presente líquido, nós teríamos, então, R$11.000 positivos ao final do projeto. Significa que quando nós trazemos todas essas receitas para o instante inicial, ele ainda vai retornar um valor positivo de R$11.000. A taxa interna de retorno que foi calculada para esse projeto é de 11%. Mas a taxa interna de retorno modificada, 8,3%. O payback simples, se você simplesmente fosse dividir 15.000 por 1.800, daria um valor de 8,33 anos. Mas o payback descontado, acompanhando aqui, 6%, ele vem e bate seus 12 anos. Esse daqui é o payback descontado para uma taxa de juros J. Detalhe, o payback descontado considera também a taxa de juros, porque se você for fazer o valor descontado do projeto aplicando a TIR, que é para o valor presente líquido no final ser zero, o payback descontado vai ser 25 anos. Bom, então para ilustrar o cálculo da TIR, esses são os valores de valor presente líquido e essa é o incremento da taxa de juros que nós temos. Então, taxa interna de retorno é quando cruza o eixo, quando bate o zero. Então, essa taxa de juros de 11,85 é quando ele começa a dar prejuízo. Taxas de juros nesse projeto
daria um prejuízo se forem aplicados valores maiores do que 11,85%. E esse é um exemplo do cálculo do payback, olha, da taxa interna de retorno modificada, quando nós aplicamos uma TMA de 6%, que seria uma poupança, e uma taxa de financiamento de 12%. Então, você pode ver que tem um custinho inicial, mas os valores, quando são jogados lá para frente, fazem uma grande diferença. E agora, análise de sensibilidade. Vocês sempre vão ouvir o termo análise de sensibilidade rodando, porque o que significa? Que você vai pegar todas as suas variáveis daqueles teus cálculos financeiros e econômicos e vai fazer algumas alteraçõezinhas pequenas nesses valores e vai ver o comportamento desse investimento frente a essa alteração. Então eu fiz uma variação de 20% em todas as variáveis. Todas as variáveis que foram o custo inicial, os juros, a vida útil do projeto, o crescimento da tarifa, o ter ou não um custo residual e a degradação dos módulos. Então, se eu pegar o projeto e fazer uma alteração de 20% no valor dele, do custo inicial, ele tem uma alteração de 67,64% na VPL. Ou seja, é considerável. O principal fator para valor presente líquido, para análises financeiras, para a VPL é sempre o custo inicial. Os outros dois fatores são os custos, ou são os juros e a vida útil do projeto. Você estender a vida útil do projeto te dá um valor presente líquido de 27,7% a mais. E assim como os juros aplicados, você reduzir os juros em 20%, de 6 pontos percentuais, você reduzir ele para 5,2 pontos, te dá uma variação de 28%. E o custo residual, você aplicar ou não aqueles R$ 2.600 no final do projeto, é só 6%. Porque é como eu falei, como ele está muito lá no futuro e ele é degradado por todos aqueles juros, por todo aquele tempo, no valor final ele não muda muita coisa. E a degradação dos módulos afeta em 4,2% o valor final. Por quê? Porque nós vemos que a tarifa, o crescimento da tarifa, ela incide junto com a degradação dos módulos. E o crescimento da tarifa está pelos seus 3%. E a degradação dos módulos está em 0,5%. Então essa diferença que você tem, que no final você sempre vai acabar tendo um crescimento da receita, faz com que esse valor de alteração do valor do VPL seja tão pequeno assim para degradação do módulo. E esses valores, assim, essa mesma estrutura, ela se repete por LCOE, só que quando você calcula o LCOE, você não leva em consideração o incremento da tarifa. Você só leva em consideração a degradação dos módulos, a taxa de juros, o custo inicial, e isso também mantém essa mesma estrutura. Só que o custo inicial, ele muda 20%, ele vai dar um resultado de 19% no final de variação do custo nivelado de energia. Então, essas são as referências que foram empregadas aqui, são as que eu sugiro que todos que tenham interesse ou tenham a necessidade de escrever sobre avaliações econômicas, que leiam esses livros, assim, esses artigos e esse livro aqui. São essenciais. Então, é isso aí. Muito bom, gostei. Quem é que tem comentários? Eu gostei bastante da apresentação do Álvaro, a gente já tinha conversado antes, né, Álvaro, para esclarecer algumas dúvidas também. E eu queria só saber, o LCOE, você chegou a simular também um cálculo com a TIR modificada ou só com a TIR? O LCOE, sim, eu calculei ele com a TIR modificada. O LCOE, sim.
Não com a TIR modificada, mas com o tipo de cálculo da TIR modificada. Que eu quis dizer. Aplicando uma taxa diferente de juros. Isso. Não, eu não fiz essa simulação. Que talvez seja interessante também ter essa comparação entre as tarifas, que seria com o método da TIR modificada e o método da TIR porque simples. o método da TIR modificada, ela pega que as receitas sejam aplicadas na nossa TMA e os custos sejam aplicados na taxa de financiamento. Como não tem a taxa, não tem os retornos considerados Dá para fazer o mesmo. Se você colocar no... Você vai ter só que fazer uma... E eu Sim. acho que é um tipo de cálculo que não foi ainda feito dessa forma. Dá A gente pode para conversar fazer depois esse também. cálculo e dá para verificar o que é que significa isso. Porque, então, vendo assim na equação aqui do LCOE, se nós aplicarmos aqui nas receitas a TIR a TMA, aqui nas receitas, e aqui no custo de financiamento. Isso, Então nós teríamos valores diferentes do LCOE, isso é verdade. E outra coisa é a sensibilidade, quanto aos teus comentários sobre sensibilidade, eu acho que era importante destacar que essa sensibilidade é para esse exemplo, esse nível de relação entre esses custos. Né? É essencial, sim, porque cada projeto ele vai ter o seu custo inicial. E isso é uma coisa até interessante, porque quando nós avaliamos o custo nivelado de energia, se quisermos comparar dois projetos, eu tenho um projeto onde eu contratei uma empresa EPCista A e uma outra empresa EPCista B para montar um sistema fotovoltaico na minha casa e eu eu calculo, de acordo com os custos iniciais de cada empresa, um valor de LCOE. É importante que eu sempre calcule mantendo alguns parâmetros constantes para manter a validade. No caso do LCOE, mesmo que mude o custo inicial, você sempre tem que manter, para manter a representatividade do cálculo, o mesmo yield, no caso, a mesma geração fotovoltaica, estar no mesmo ambiente. Porque quando você já muda do ambiente, você já vai para outro estado, já são gerações fotovoltaicas diferentes, você já não pode mais comparar no mesmo pé as duas alternativas de investimento. Até você comentou aí da produtividade, era interessante incluir nesse slide, né, a variação de 20% na produtividade. Sim. Né, que era interessante também ver essa incerteza. Quanto influencia. É isso, parabéns. Gostei bastante da forma que conceitos de análise de retorno de investimento você conseguiu apresentar de uma forma bem clara para quem... Obrigado. Dois comentários, né? Também em cima da análise de sensibilidade. Esse número fixo, que seja qual for, você não pensa em analisar item por item e fazer uma variação de sensibilidade diferenciada para juros, para vida útil, porque não é um número fixo, né? Isso aí. Sim, não dá para fazer um geral para todos. Geral para todos, existe uma modalidade das análises de sensibilidades que são as simulações de Monte Carlo. Você pegar para cada variável que nós temos nesse sistema, nós descobrimos a função de distribuição de probabilidade delas e variando a chance dela acontecer de 0% a 100%, nós realizarmos 10 mil simulações e vermos no final como converge isso. Esse é a melhor análise de sensibilidade possível que possamos fazer. Em relação à análise que foi feita daqui, todas elas foram variações sempre que eles chamam de coeteris paribus. Significa que você vai paralisar, congelar todas as outras variáveis e vai variar uma só. Então, todas elas são variações de 20%, mas ainda se mantendo no valor base, em todas as outras variáveis no valor base. Essa foi a análise que eu fiz aqui.
para ter uma ideia, né? Sim, para ter uma ideia mas de como não que... vai detalhar mais, fazer uma variação de sensibilidade de todos dos itens para sentir qual o melhor número nessa variação? Que nesse caso aqui foram feitos quase todos os possíveis cenários, exceto da geração fotovoltaica. Uhum. Então, isso para manter aquela que eu pensei, manter uma representatividade de projetos dentro de uma mesma região. Eu acho que a ideia é mais de testar mais certeza. Preço também. Sim. Vale a pena você correr atrás de produção, quanto isso vai ter impacto. Isso. Então, sempre que você for avaliar, é melhor você correr atrás de reduzir seus custos iniciais do que você comprar um módulo mais eficiente. Então, em relação à econômica. Ou você instalar ou você comprar um sistema com uma vida útil, é melhor do que você instalar num ambiente que você tem que considerar depois o custo residual. São coisas assim, estabelecer parâmetros entre alternativas. Só mais uma pergunta. Todas essas equações que você usa para fazer a análise de sensibilidade, você está fazendo sob a ótica do consumidor final? Sim. Sim. Tudo isso aí dá para fazer análise sob a ótica da concessionária também? As mesmas equações, só que os parâmetros são diferentes, Sim, né? Você pensou em fazer isso ou o seu trabalho não. se foca só no consumidor final? Isso é uma questão que já foi questionado antes, que eu tenho essa cara de vendedor de sistema fotovoltaico. Eu estou aqui para vender pela ótica do consumidor e pelo benefício que vai trazer ao consumidor, ou como que seria. Todas essas equações, todo esse fluxo de caixa e como ele se comporta ao longo do tempo, ele pode ser aplicado para qualquer projeto, não só sistemas fotovoltaicos. Você pegar o valor presente líquido e para avaliar seu carro, por exemplo, você pode pegar o quanto que o seu carro te custou no instante inicial, quanto que você tem de manutenção a cada quilômetro que você vai, o quanto que tem de gasolina, e você pode comparar dois carros diferentes para ver qual que seria melhor para ti ao longo prazo. Então, toda essa métrica, ela vale para qualquer investimento. Exato. Porque assim, me faço a pergunta, esse projeto dos 1000 telhados solares, qual o impacto que teria sob a ótica da concessionária? São as mesmas equações, sim, né? Mas você está olhando só sob a ótica do consumidor final. E daria também para olhar, não sei qual a amplitude do projeto que você está inserido, né? O seu tema. Mas essas mesmas equações dá para também aplicar sob a ótica da concessionária e ver o impacto. Não sei, só uma sugestão. Só seriam custos diferentes. Por Sim, exemplo, sim. As análises são diferentes. São umas análises diferentes. Por exemplo, você vai calcular, em termos de redução de custos, tem os atrasos em investimentos que a concessionária vai poder fazer por ter uma geração fotovoltaica. Sim. Tem substituição de transformadores e tudo mais. São coisas que têm que ser consideradas, mas é bem possível de ser feito. Okay. Obrigada. Gostei do trabalho. Espero ter contribuído para... Obrigado. Oi, Álvaro. Três pontos só. O primeiro, eu concordo com o Alex. Na análise de sensibilidade, incluir uma avaliação da produtividade, pensando em impacto de sujeira e de qualquer outro fator que impacte a produtividade, seria bacana. O outro, em relação à variação percentual do cenário base, 20% de variação, por exemplo, de degradação, é pouquinho. Vamos pensar em percentuais maiores, né? Talvez 100% de variação do cenário base, em vez de 0,5%, 1% por ano. E aí talvez seria legal ter, para esses itens que podem ter um impacto maior, né, um percentual maior. E o terceiro, um percentual diferente, justo. E o terceiro, incluir, além de produtividade, também uma variação do custo de OIM, do percentual de OIM que você está usando. Você está usando 0,5% por ano para substituição do inversor, somente lá no 10º ano, né? Mas pensando também em cenários em que a gente começa a ter muito problema no sistema fotovoltaico, que ele foi mal instalado.
né? Então, aí também acho que seria bacana a gente ter uma sensibilidade desse custo de OEM, se ele, né, começa a ter um impacto também importante no sistema. Vamos lá. Aqui eu fiz algumas... Esse aqui é o tipo de tabela que é interessante todo mundo ter. Em relação à degradação dos módulos, certo? Eu fiz ela para um valor máximo de 100%. E aqui ela saiu do valor inicial de 59 centavos de LCOE e foi para 60. Então teve uma variação de 4%. Aliás, para o VPL foi de 20%. Isso, para o VPL, mas para o LCOE foi de 4%. Então, tudo pode ser calculado assim. E para a taxa de OEM eu não fiz essa sensibilidade, mas é bem plausível de ser feito assim. E é isso aí, se alguém quiser esse tipo de tabela, eu posso editar ela e mandar para vocês também, uma tabela de avaliação financeira. Tá. Isso. Isso... Tudo bem. E o fluxo de caixa com a valorização da energia, o incremento do custo da energia de 3,5% também é. Essas coisas todas a gente sabe que não acontecem, né? Uhum. E elas estão ambas te ajudando. Sim. Melhorando a vida mais do que a realidade. Uma outra pergunta. Quando a gente fala de TIR, de CDB, Bitcoin, qualquer coisa desse tipo, esses rendimentos pagam impostos. Sim, mas isso altera só em algum grau a porcentagem do investimento. No caso do CDB, você tem a tabela regressiva dos impostos, você começa pagando 20%, depois você vai descendo para 15%, e o CDB ele rende numa média dos seus 10% ao ano, só que depois que você considera a perda que você teve de impostos, ele ainda rende seus 9,5% ao ano. Então ainda é uma variação pequena de porcentagem em relação ao montante. Sim, mas ela está naquela faixa que o teu vermelho fica verde e o teu verde fica vermelho, que é bem ali. Sim. Mas a perspectiva é que nós não façamos investimentos tão próximos da nossa TIR. Façamos antes. Não, esse é uma coisa muito legal, mas... não, paga, porque se você quiser legalizar ele no Brasil, você vai ter que jogar isso como retornos de ações. Você tem que jogar... Já dá para legalizar no Brasil? Dá sim. Uhum. Uhum. Os melhores é o telhado com casa, o norte, show. Mas muda naqueles slides onde tem os 2,5 de carne, 1.700, que já veio de 1.480. Aham. Esse número aí tem que ser baixado para 1.700 também. Tá. Então, tem iniciais lá. Sim. Só para o conjunto ficar coerente, tá? Só um detalhe, não usasse os números. Não usei, foi só exemplo. Uma outra coisa que eu fiz, que está nos slides, é que eu queria ver como que seria a alteração de crescer de 25 para 30 anos. Então aqui eu estava ensinando, aplicando 30 anos de período de tempo, e na hora que eu fui fazer meus cálculos, fiz com 25. Porque 25, assim, por enquanto, é o mais usado para quem faz as análises de viabilidade. Então eu queria fazer a análise de sensibilidade, sim, de crescer os 5 anos a mais. Mas ainda... Quem participou lá da
Essa é a mesma consideração que temos que levar para o custo residual. É difícil você prever. E outra coisa, uma coisa é eu descartar um módulo de telureto de cádmio e outra coisa é eu descartar um módulo de silício cristalino. Telureto de cádmio ele exige um custo a mais, porque ele tem que ser descartado em lugar especial, tem que ter um tratamento, então vai ser um custo a mais. E também a taxa de degradação, a degradação do módulo, tudo vai mudar os cálculos. Mais alguém, por favor? Quando tu investe num sistema solar, possivelmente tu tens, o mais provável, tu tens uma metade da energia disponível e outra uma metade financiada. Certo. Isso você pode considerar. Quando você está calculando o custo nivelado de energia, você tem um somatório de todos os custos ao longo do projeto. E nisso você pode colocar todo o pagamento de parcelas desse financiamento. Isso também é considerado no custo da taxa interna modificada, que é quando você pode aplicar a taxa de juros do banco que você financiou. Não, isso é calculado subjetivamente aqui, mas ele não foi especificamente com uma taxa de... Isso se você for usar no caso de sistemas fotovoltaicos, imagina que você quer comprar um sistema fotovoltaico de R$10.000. Quem vai te vender o sistema fotovoltaico, ele tem pressa, porque a empresa do cara, ela vai comprar um sistema de R$10.000 e ela quer já ter o fluxo de caixa dela rodando. Então, ela quer o dinheiro dela mais rápido possível. Então, quando ela vai vender o produto para ti, ela vai vender com um parcelamento não muito grande. Não muito de 5 anos, porque várias empresas que se elas fossem oferecer financiamentos para serem pagos em 5, 10 anos, elas iriam à falência. Porque elas não teriam, depois de um tempo, como manter o fluxo de caixa para fazer novas instalações e para ter novos clientes. Então, quando você faz um investimento, em compra um sistema fotovoltaico, todo aquele custo que você vai ter, o sistema fotovoltaico custa R$10.000. Só que, contando com os juros e um financiamento que você vai fazer de no máximo 1 ano, no máximo, porque pouca gente vai querer te dar vender um sistema fotovoltaico calculado assim, com um custo para mais de 1 ano, isso vai ser considerado no valor inicial, no custo inicial. Então, o teu custo inicial vai ser R$10.000 de sistema fotovoltaico, 12 mil porque 2.000 foi de pagamento de juros ao banco naquele primeiro ano ainda pelo teu sistema fotovoltaico, pelo financiamento que você fez. Então, isso pode ser considerado sim, mas ele pode ser simplificado ao considerar isso nos custos iniciais. Beleza, então, obrigado ao João. Mais uma perguntinha final aí. Existe já pesquisas, não sei se o Paulo se decorou diante delas, na previsão biográfica, sobre MTBF e MTBR? E sistemas fotovoltaicos como um todo? Aí isso vai falar no OIM, né? OIM. Tá. Sim. Tá. Agora eu vou admitir para vocês que essa análise de fluxo de caixa ela é uma análise de fluxo de caixa simplificada. Porque a cada ano, se você considerar as taxas de falha, se você considerar tudo que pode acontecer, você não tem um valor preciso de geração e de retorno. Você tem uma distribuição de probabilidade normal, onde talvez naquele ponto você tenha uma determinada... Depois você pode calcular, vendo todas as distribuições de probabilidade, qual seria o retorno de investimento com 95% de probabilidade. Então essa daqui é uma análise simplista. Mas
Você pode também fazer esses cálculos, ao invés de aplicar isso, você aplicar as distribuições de probabilidade.